Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais esse trabalho, esse evangelho realizado pelo Grupo Espírita Casa do Caminho. A nossa casa, ela está situada em São Paulo, no Brasil, na Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana. E é com grande alegria que nós preparamos mais esta palestra, mais esse evangelho, para que possa chegar a cada lar, a cada família, a cada pessoa que esteja buscando um pouquinho do entendimento sobre os ensinamentos deixados por Jesus. Esse evangelho, ele hoje está marcando o nosso derradeiro episódio neste formato, porque nós começamos exatamente há mais de um ano, quando se iniciou a pandemia, e nós, então, no intuito de não deixarmos as pessoas interessadas, as pessoas espíritas ou não espíritas, em receber o evangelho, receber os ensinamentos, em acompanhar a evolução através da doutrina espírita, nós, então, preparamos esse trabalho e divulgamos em nosso site durante todo esse período. Mas agora, além desse trabalho, nós temos, graças a Deus, muitos outros, inclusive retornamos com os evangelhos presenciais, que são agendados pelo site aqui da casa, e que são também agora transmitidos online, e ficam gravados no site da casa. Então, nós temos bastante material, bastante conteúdo, para que a pessoa que você esteja interessado possa nos acompanhar, possa acompanhar as reflexões que trazemos por meio das palestras. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje. Nós sugerimos que você busque um lugar tranquilo, longe de ruídos, de perturbações, que possa fazer desse momento um momento especial, um momento que possa ser aproveitado para a sua elevação moral, para a elevação do seu conhecimento espiritual. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos, procurar uma posição cômoda, fazer uso da respiração, que ela seja tranquila, que ela seja profunda, inspirando, expirando. E assim vamos nos acalmando, nos serenando. E com isso elevamos nosso pensamento a Deus maior, a Jesus, nosso Mestre, aos espíritos de luz, aos protetores da Casa do Caminho. E agradecemos, em especial a Itaporã, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Rogamos ao Mestre que dê sustentação aos nossos trabalhos, que dê sustentação a cada um de nós para que possa estar trazendo o conforto, trazendo boas vibrações a cada um que esteja nos acompanhando. Rogamos ao Mestre que dê muita sustentação, especialmente a nossa querida Sandra, que fará a palestra de hoje, cujo tema é a ressurreição de Lázaro, ao nosso querido Quintino, que nos ajudará com as vibrações, e assim aos nossos companheiros que farão o encerramento. E assim, então, gratos que estamos, mais uma vez, rogamos ao Mestre e aos espíritos de luz que estejam conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Sandra, por favor. Obrigada. Olá, meus queridos amigos. Mais uma vez, estamos juntos para podermos refletir sobre essas lições que Jesus nos deixou através das inúmeras passagens contidas no seu Evangelho. E hoje
especialmente nesse fechamento desse trabalho, nós vamos falar sobre o capítulo 11 do Evangelho de João, nos seus versículos 1 a 46, em que João vai narrar exatamente o episódio da ressurreição de Lázaro, que ocorreu em Betânia, onde Lázaro morava com suas irmãs Marta e Maria. Eu acho que essa passagem é bem conhecida por muitos de vocês, mas nós vamos tentar mostrar algumas nuances, vamos ampliar, não só ficar na história do fato em si. Nós vamos destacar alguns trechos dessa passagem que nos trazem lições bem profundas. E vou deixar assim ao cargo de vocês a leitura completa desses versículos que estão no Novo Testamento ou então no livro do Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, na sua segunda parte. Em primeiro lugar, nós vamos nos deter nos versículos 4 e 5, que dizem o seguinte: esta enfermidade não é para a morte, mas é pela glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. A gente sabe que a ressurreição de Lázaro foi um episódio muito marcante nos feitos de Jesus, e que ele já estava, assim, quase encerrando a sua missão planetária. Mas, como a gente sabe também, ele não perdia nenhuma oportunidade de mostrar a sua realeza espiritual, a sua ligação infinita com o Pai, e a força que o bem e o amor podem produzir sobre as criaturas. E, certamente, usou dessa ocorrência para chamar mais a atenção do povo daquela época. E não só do povo daquela época, mas de todos nós, povos do porvir, para o fato de que ele era realmente o Messias, o enviado de Deus para despertar a humanidade terrena daquela letargia espiritual em que se encontrava o povo judeu, que não acreditava na sua maior parte que ele era o Messias e que, infelizmente, ainda nos encontramos até hoje. Então, é preciso que entendamos quem é Jesus, quem é esse enviado de Deus que reencarnou há mais de 2000 anos no nosso planeta. Será ele mais um profeta? Será ele um avatar? Ou ele é um milagreiro? Kardec vai nos falar no seu livro A Gênese, no capítulo 15, chamado Os Milagres do Evangelho, que Jesus tinha uma dupla natureza. Como homem, ele tinha a organização dos seres carnais. Portanto, ele não veio derrogar nenhuma lei. Ele era humano, como todos os humanos, não é? Encarnou da mesma maneira que todos. Então, na sua formação, na sua organização carnal, ele era como todos. Mas, como espírito puro, destacado da matéria, diz Kardec, ele devia viver mais na vida espiritual do que na vida corporal. E não tinha as fraquezas da vida corporal. Porque nós sabemos que os espíritos puros, aqueles que só reencarnam por conta de missões, de fazer alguma missão, eles não erram mais, eles não têm mais fraquezas. Os outros espíritos, até os superiores, ainda podem titubear, mas os espíritos puros, não. E Kardec continua dizendo que a sua superioridade, então, estava nas qualidades do seu espírito,
que dominava a matéria de maneira absoluta. E ainda diz Kardec que a sua alma deveria estar ligada ao corpo apenas por laços estritamente indispensáveis. E, portanto, ele tinha uma vista dupla permanente e de uma penetração excepcional, muito superior à de qualquer homem comum. E que a qualidade dos fluidos do seu perispírito lhe dava um imenso poder magnético, acrescido do seu desejo de fazer o bem. Esse, minha gente, era Jesus, um espírito superior, um Cristo amoroso das altas esferas, que reencarnou entre nós para nos salvar da ignorância espiritual em que nós vivíamos. E essa explicação que Kardec nos trouxe é fundamental para que possamos entender melhor essas palavras que Jesus disse nessa passagem da ressurreição de Lázaro. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Jesus e os apóstolos, eles estavam na Galileia, distante de Betânia, onde morava Lázaro e as irmãs. E foi um mensageiro que chegou até ele com o recado de Marta para que ele voltasse e curasse o seu irmão. Só que como as distâncias eram longas, não é? Quando a mensagem chegou, Lázaro já tinha sido dado como morto. Mas exatamente essas faculdades superiores de Jesus, conforme nos descreveu Kardec, permitiram, através da sua extraordinária clarividência, que ele pudesse perceber que Lázaro ainda estava ligado à vida pelos liames que atam o perispírito ou corpo espiritual ao corpo físico. É claro que se Jesus quisesse, ele poderia curar seu amigo à distância, como já tinha feito tantas outras vezes. Mas, como sabia que sua missão estava chegando ao final, quis dar um testemunho grande do poder de Deus sobre a morte. E é por isso que diz que a enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus e de seu Filho, o Messias, o enviado de Deus, para despertar as almas adormecidas, quase mortas, pelo apego à materialidade. No versículo 11 de João, Jesus diz que Lázaro dormia, mas que ele, Jesus, iria para lá despertá-lo do sono. Mas no versículo 14, logo depois, pouquinho depois, Jesus vai dizer abertamente que Lázaro havia morrido. E mais ainda, que ele se alegrava por seus apóstolos não estarem todos lá nesse momento, para que eles então tivessem mais fé quando presenciassem o que Jesus iria fazer, ou seja, a ressurreição de Lázaro. Isso, minha gente, porque, mesmo tendo visto Jesus fazer inúmeras curas do corpo e da alma, durante quase 3 anos, esses apóstolos não tinham a noção exata de quem era Jesus realmente, de que ele era esse espírito puro de primeira grandeza, que recebe as tarefas missionárias diretamente das mãos de Deus, e que ele reencarnou com a missão de nos despertar. Para quê? Para fazer a vontade do seu Pai. E nós? Será que nós temos essa noção de quem é Jesus realmente? Qual é o grau de intimidade que nós temos com esse mestre de amor? Como é que nós nos relacionamos com ele? Será que nós somos só pedintes quando nós estamos
naquelas grandes dificuldades? Será que só cremos naquilo que nós vemos, como Tomé? Ou então nós gostamos de ouvir o seu evangelho, mas não o colocamos em prática na nossa vivência, continuando a dormir o sono das ilusões? Será que é assim? Cada um de nós deve pensar bem e buscar estas respostas lá no nosso íntimo, no nosso eu verdadeiro. Caibar Schutel vai nos dizer que essa fala de Jesus nos traz a ideia de duas mortes: a morte corporal e a morte espiritual. E que no caso de Lázaro, o que houve foi mesmo uma morte psíquica, isto é, um fenômeno psíquico conhecido como letargia ou catalepsia, também conhecido como morte aparente. E é Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 423, que nos vai explicar então o que é letargia. Diz Kardec: na letargia, o corpo não está morto, porque ainda há funções que permanecem. A vitalidade aí está em estado latente. E que, uma vez rompidos os laços pela morte real e a consequente desagregação dos órgãos, aí a separação é completa. E então, o espírito não retorna mais. Quando um homem, diz Kardec, que tem as aparências da morte, retorna à vida, é porque a morte não havia se completado. Então, aí dá para entender bem o que aconteceu com Lázaro. Nós também temos sobre esse caso, né, um depoimento de Ivone do Amaral Pereira, no seu livro Recordações da Mediunidade, em que ela conta que foi quase enterrada viva, com apenas 1 mês de vida, já que ela teve a morte aparente causada pela letargia. E que, se não fosse pela fé e pela energia amorosa de sua mãe, que até o último instante ficou ao seu lado, transmitindo a ela todo o seu magnetismo maternal. Porque, minha gente, mãe tem magnetismo, muito, tem energia. A gente sabe disso quando um filho da gente está doente e a gente fica ao seu lado e procura dar aquele amor intenso e às vezes até a gente cura mesmo a criança. E foi isso que aconteceu com Ivone Pereira quando ela tinha 1 mês. Ela já estava para ser levada para o caixãozinho, estava tudo preparado. E a mãe, então, faz uma oração à Nossa Senhora. E diz a Nossa Senhora, se for para ela ser levada, se ela morreu mesmo, eu aceito, mãe querida, mas eu sinto que ela está viva. E se ela estiver viva, eu deixo ela ao seu cargo, mãe. Ela fez essa oração tão do fundo do coração que naquele momento o bebê chorou e voltou à vida. E a Ivone, então, conta que ela não estaria entre nós se não fosse a sua mãezinha. E usou dessa faculdade psíquica que ela tem, que é essa faculdade da catalepsia, né, direcionada, a toda a sua vida para nos transmitir os seus belos livros e ensinamentos, que ela foi lá buscar no mundo espiritual. Então, a letargia ou a catalepsia pode acontecer por diversos fatores, mas não cabe agora aqui para nós discorrer sobre isso. No caso de Lázaro, sabe-se que ele já tinha uma saúde bem frágil e que frequentemente ele sofria de convulsões. Então, que provavelmente foi isso que provocou esse estado cataléptico agudo que ele teve. Além disso, pessoal, era costume naquela época de Jesus enterrar as pessoas com muita rapidez, assim que elas eram consideradas mortas.
Por outro lado, naquele tempo, também não tinha diagnóstico correto de óbito, não. Isso veio a acontecer só muito tempo depois, no século XX. Imaginem como era a medicina naqueles tempos. Assim, então, era muito comum serem sepultados muitas pessoas, né? Ainda com aquela réstia de fluido vital. Existem outros exemplos no Evangelho, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, tem um exemplo de um casal que teve uma síncope e aí imediatamente foram enterrados, e esses foram enterrados mesmo, né? Então, o apóstolo João vai nos contar que Jesus resolveu ficar por mais 2 dias lá na Galileia, no lugar onde ele estava. E só depois é que ele chamou os apóstolos para voltarem para a Judéia. E aqui nesse pedaço, João vai narrar uma fala de Jesus muito simbólica, que era endereçada não só aos discípulos que estavam ali, mas a todos nós, humanidade do porvir. Os apóstolos não queriam que Jesus voltasse para a Judéia, porque da última vez que eles estiveram lá, Jesus tinha sido quase apedrejado, já que os sacerdotes do Sinédrio queriam a sua morte. Então, eles saíram de lá de uma forma rápida. E os apóstolos não queriam, não, que Jesus voltasse, porque achavam que ele ia ser morto. Então, o mestre disse para eles estas palavras. Olha o simbolismo dessas palavras. Não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem caminha de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Qual é o significado dessas palavras de Jesus? E é Emmanuel quem nos esclarece no seu livro Pão Nosso, que essas palavras de Jesus são muito, muito importantes para os discípulos da atualidade, ou seja, nós. Jesus pede, na verdade, que a gente reflita em que nós estamos empregando as 12 horas do nosso dia. Qual é o tipo de atividade a qual nós estamos nos dedicando? Como é que nós estamos nos comportando no nosso dia? Com Jesus ou distantes de Jesus? Porque ele também nos disse: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho. Quem se afasta de Jesus, quem alega falta de tempo para trabalhar por Jesus, quem vive só para si mesmo, para os seus desejos, para as suas preocupações, este, minha gente, está nas sombras, está na noite, e, portanto, muito sujeito aos erros, às ilusões, às tentações, aos tropeços do caminho escuro. O Espiritismo, como consolador prometido que é, também é luz, também vem clarear o nosso caminho, tirando os véus das simbologias, das tradições, trazendo para nós aquela fé raciocinada, nos aproximando de Deus, que já não é mais aquele Deus que castiga, que vive longe de nós, num céu imaginário, mas é o Pai amoroso que Jesus veio nos mostrar. O Espiritismo rompe também com o mito da morte, tão temida ainda por muitos e todos nós. O Espiritismo vai nos ensinar nos seus princípios sobre a imortalidade da alma, sobre a presença do perispírito que continua sempre vivo, porque é o invólucro da nossa alma. E ainda vai nos trazer o princípio da evolução como lei divina, que mostra que tudo e todos se movimentam, progridem, caminham
para a finalidade maior, que é a perfeição. Nada é estático, tudo está em movimento. Naquela situação em que Jesus se encontrava, se ele fosse um espírito comum como nós, de menos compreensão, de menos fé, que estivesse pensando só na sua proteção, ele não teria voltado para Jerusalém. Mas a sua lição foi a de que devemos estar sempre a serviço do Pai, ajudando o próximo quando nós formos chamados a fazê-lo. Isso é andar de dia na luz e com a luz. Portanto, Jesus retorna à Judéia e quando ele chega nas cercanias de Betânia, Marta vai ao encontro dele, chorosa, e diz a Jesus que se ele tivesse estado lá, Lázaro não teria morrido. Então o mestre fala para Marta sobre a ressurreição. E ele vai dizer mais uma coisa que tem um sentido amplo. Olha o que fala Jesus. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo que tenha morrido. E aquele que crê em mim em vida, não morrerá eternamente. Meio assim, à primeira vista, difícil de compreender, pouco simbólico, né? O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que no mundo, minha gente, existem mortos-vivos, aqueles que são indiferentes a tudo que os cerca, aquelas criaturas endurecidas de coração, aquelas criaturas violentas, egoístas ao extremo, os que acham que vieram a este mundo a passeio, que estão aqui só para aproveitar os prazeres que a vida dá. É sobre esses que Jesus falou em outra oportunidade, quando ele disse assim: deixai os mortos enterrarem os seus mortos. Porque Jesus, minha gente, veio para nos dar vida, e nos dar vida em abundância. E viver é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós nos amemos uns aos outros, que nós nos ajudemos mutuamente, que cooperemos uns com os outros, sendo úteis, sendo generosos para com todos, trabalhando com alegria e com bom ânimo. Essa é a verdadeira ressurreição do Espírito. Como também aconteceu com Madalena, que era uma viva morta, com sede de amor verdadeiro, mas que não se satisfazia com nada. Ela era uma cortesã, tinha tudo, tinha riqueza, tinha amores, mas faltava a ela, né? Então ela também teve o seu espírito ressuscitado por Jesus, quando ela compreendeu a diferença entre o amor carnal, passageiro, e o verdadeiro amor ágape, aquele amor que está escrito na carta aos Coríntios de Paulo de Tarso, como ele nos ensinou, né? Nos últimos versículos, então, João vai nos relatar o que aconteceu quando Jesus foi levado por Marta e Maria até a gruta em que já estava enterrado seu irmão, já há 4 dias. Primeiro, Jesus pede que a pedra que fechava a gruta fosse retirada. E aqui nós temos mais uma simbologia também. Porque Jesus, na verdade, está pedindo que nós retiremos a pedra que fecha o nosso coração. Vamos tirar esta pedra que impede que nós sejamos compassivos, indulgentes, amorosos, alegres, leves, que aceitemos tudo o que vem, porque tudo está planejado pela providência divina, que confiemos, que tenhamos muita fé,
Então é isso que Jesus pede. Retire essa pedra que fecha a gruta. Bom, vamos voltar para a história, porque lá ele pediu mesmo para tirar aquela pedra que fechava a gruta, né? E é por isso que Lázaro também tinha ar lá dentro, né, gente? Porque antes não enterrava como agora, né? Fica tudo fechadinho. Lá era uma gruta que permitia que o oxigênio entrasse. Bom, aí em seguida, o que Jesus faz? Ele faz uma oração ao Pai. E essa também é mais uma lição que ele nos dá. Porque Jesus sempre orava, em todos os momentos, e principalmente nos momentos mais difíceis. Vamos nos lembrar da oração no Horto das Oliveiras, que ele fez, né? Logo antes de ser entregue. E aqui também está escrito lá em João, ele faz uma oração ao Pai. O que ele está querendo dizer? Para que antes de fazermos qualquer coisa na nossa vida, qualquer coisa, principalmente as mais importantes, é preciso que nós façamos uma oração para estabelecermos uma ligação com os planos mais altos da vida. E no caso de Jesus, ele estabeleceu a ligação direta com Deus, evidentemente. Depois disso, ele dá aquela ordem para Lázaro, para que ele saia da gruta. E João escreve assim: saiu o que estivera morto, trazendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num sudário. Ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o andar. Olha o que falou João. E todo esse acontecimento tem um sentido simbólico também e uma lição maravilhosa para o nosso espírito, como sempre Jesus nos dá. Emmanuel, no seu livro O Consolador, nos diz o seguinte, que esse episódio de Lázaro, né, foi um selo, um grande sinal de quem Jesus era, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do sepulcro de misérias em que ela vive, ressuscitando-a para o sol da vida eterna através do seu evangelho. Isso nos diz Emmanuel no Consolador. O que quer dizer isso? Que a humanidade está fechada no sepulcro de si mesmo, do seu eu, do seu egoísmo, do seu ego, das suas vaidades, das suas ilusões, do orgulho, da arrogância. Que muitos de nós trazemos os olhos e o corpo cobertos de faixas, assim como Lázaro estava dentro da sepultura. E nós não vemos o que existe além de nós mesmos, reduzindo a nossa vida a uma mera experiência corporal. Olha que perda de tempo. Se nós pensamos dessa forma e se nós agimos dessa forma, né? Quando nós perdemos, então, esse corpo, o que nós vamos encontrar do lado de lá? Sombras, limitação, prisão, porque nós não vamos ter nada de substancial, de espiritual, de espiritualidade. Isso por quê? Porque nós não caminhamos com a luz do dia, como nós já vimos anteriormente. Então, quando nós estamos dormindo para os valores espirituais, nós certamente estamos no sepulcro. E só o Cristo é que pode nos ressuscitar da nossa escravidão a essa materialidade a que nós nos apegamos tanto, e desatar as vendas que cobrem os nossos olhos, que nos impedem de ver a vida infinita para a qual nós fomos criados. Nós precisamos urgentemente aprender a caminhar para esse futuro espiritual com Jesus, sem vendas, sem faixas,
com muita fé, com a certeza de que todas as experiências que nós estamos passando, se elas forem bem vividas e bem aceitas com resignação, elas serão pontes que nos levarão a ser espíritos melhores, mais seguros e mais aperfeiçoados, dignos de sermos chamados filhos de Deus. É isso que Jesus veio nos ensinar em todas as passagens da sua vida missionária. Que nós saibamos entender, então, a simbologia dessa passagem e que nós despertemos cada vez mais aquelas potencialidades divinas que ainda estão dormitando na gruta do nosso coração. Que assim seja, meus amigos, graças a Deus. Após os lindos ensinamentos que nos foram transmitidos pela nossa querida Sandra, é chegado o momento de nossas doações. Porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos. Sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. E, em especial, nesse momento que ainda atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Vibremos. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Quintino, por ter nos trazido, nos levado a essas vibrações por todo o planeta e por todos os necessitados. E agora é chegado o momento, então, de recebermos as bênçãos, as boas energias pelo passe. E nós faremos isso sendo guiados por uma gravação.
vamos nos preparar para o passe espiritual. Comece a respirar profunda e calmamente pelas narinas. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Mentalize ao inspirar que você está se preenchendo com o fluido cósmico universal. Quando soltar o ar longamente, mentalize que todas as suas tensões e preocupações estão se dissolvendo. Continue. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Agora que já fizemos a harmonização física e emocional, vamos fazer a prece para nos ligarmos ao nosso Mestre amado. Jesus, nosso Divino Mestre, sê conosco neste momento, envolva-nos em seu amor e nos leve até o Pai através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Agora, mentalize a figura de Jesus à sua frente e sinta seu doce e meigo envolvimento. Sinta que neste momento ele derrama suas bênçãos sobre você, deixando-o limpo e renovado. Sinta o bem-estar que essa limpeza proporciona. Na presença de Jesus, sinta a energia divina penetrando pelo topo de sua cabeça e se espalhando por todo o seu ser. Sinta-o envolvendo você em paz, harmonia, amor, fortalecendo sua fé, sua coragem, sua ligação com seu mentor e com a espiritualidade superior. Sinta o convite de Jesus para adentrar o templo de Deus vivo que existe em você, inspirando-o a ter pensamentos positivos, alegria de viver, calma, serenidade, lucidez, ânimo sereno, para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática seus ensinamentos. Respire profundamente, retornando e guardando em si as lições que estes momentos trouxeram. Muita paz. E assim, concluindo o nosso Evangelho, agradecemos a você que nos acompanhou até esse momento. Lembramos que a nossa Casa do Caminho permanece com os seus evangelhos presenciais, agendados através do nosso site,
e que também são transmitidos ao vivo e disponibilizados através das nossas redes sociais, além de lives especiais que também programamos. Então, nesse momento, mais uma vez, agradecemos ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, a todos os espíritos de luz e ao nosso dirigente Itaporã. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que a chama do seu Evangelho permaneça sempre viva em nossos corações, guiando os nossos pensamentos, conduzindo as nossas ações. E com a oração que o Mestre nos deixou, encerramos os nossos trabalhos de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, fiquemos em paz. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.